Olá pessoal, continuando aqui o projeto do Mario 2D, que a gente iniciou nos últimos vídeos, na aula 5. A gente vai fazer algumas modificações, o nosso Animator está bem simples, né? A gente só fez duas animações, entre uma animação walk e uma animação parada, né? Ociosa. E fizemos também um comportamento aqui básico, né? Fazendo tanto a parte de translado, mas também como a parte do tratamento aqui da transição entre as animações. E esse foi o resultado final, né? A gente conseguiu fazer a movimentação, pelo menos aqui para a esquerda, para a direita, transicionando também do estado ocioso, parado, para o estado walk. Bom, hoje agora, o que a gente vai fazer? A gente tinha visto que as texturas do Mario, que a gente não só tinha uma textura para uma sequência, de sprites de animação para a direita, como também para a esquerda, tá? E elas têm algumas diferenças sutis entre elas, tá? Vocês perceberem, não são as mesmas sprites. Nos vídeos passados a gente utilizou aquela técnica de flipar. Aqui no Sprite Renderer a gente tem uma propriedade chamada Flip, e a gente pode flipar na direção X. Então a gente reaproveita a animação. Então a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai, na verdade, trabalhar com dois níveis aqui no Animator, né? Um nível que faz a transição geral, né, entre o estado andar e parado, e depois pular. E cada um deles vai decidir se é andar para a esquerda ou andar para a direita. Ok? Então, para tal, a gente vai utilizar uma outra estrutura aqui, que é a Blend Tree. A Blend Tree, como ela diz o nome, ela vai ter, na verdade, ela é uma árvore do quê? Né? De animações. E ela mistura essas animações. No nosso caso, ela não vai misturar. Ela simplesmente vai decidir qual que é a animação que vai ser executada. Mas lá no 3D, posteriormente, a gente vai ver que ela mistura e se torna mais interessante utilizar ela ainda. Okay? Então, vamos lá. Como a gente faria esse processo? Então, primeiramente, a gente vai ter que definir mais um parâmetro aqui, que o speed, lembrando que o speed ele apenas é um valor positivo. Então eu preciso de uma outra informação que tenha a direção, a orientação, se é para a esquerda ou para a direita. A Blend Tree, eu poderia usar um booleano indicando se eu estou para a esquerda ou para a direita, mas a Blend Tree usa um float para fazer a sua decisão. Então a gente vai utilizar um float e chamar esse float de direction. Perfeito? Vamos lá. Vou remover essas duas animações. Deixa eu dar uma lembrada aqui, se a gente criou, perfeito, a gente já tinha criado todas as animações, para a esquerda e para a direita. Perfeito? Então vamos lá. Então, primeiramente, como a gente inicia? Vou clicar aqui com o botão direito, vou criar um estado novo, a partir de uma nova Blend Tree. Vou selecionar essa Blend Tree e aqui no Inspector vou mudar o nome. Vou chamar de Idle. Tá? Okay. E da mesma maneira, eu vou criar uma outra Blend Tree e ela vai se chamar Walk. Vou fazer uma transição entre as duas. A transição Idle Walk tira o Exit Time. A duração da transição zero, e coloca aqui como transição a velocidade maior que 0.0. Mesma coisa como estava anteriormente, tá? Por enquanto, não vai falar, Diogo, que diferença tem até agora? Por enquanto, nenhuma. Calma. E speed menor que 0.01 nesse caso. Então, mesma ideia. Só que o que vai ter de diferente? Vou dar um Ctrl S aqui. O que vai ter de diferente? Se você dá um duplo clique, ó, tá vendo aqui? Olha principalmente aqui nesse. A gente tem essa área e aqui em cima, ó, ele me fala qual que é a camada que eu tô, Base Layer. Se eu entrar dentro de Idle, como assim? Dá um duplo clique. Tá vendo?
Eu estou agora dentro daquela blended tree. Eu posso até voltar clicando aqui na base layer, na layer anterior. Okay? E essa blended tree, ela já selecionou aqui speed, mas não é speed que ela vai decidir. A gente vai discutir posteriormente a 2D e entre outros aqui que apareceram, mas por enquanto a gente só vai ficar no 1D. A ideia é, para fazer a decisão de qual animação que vai ser rodada, vamos pensar dessa maneira, quantos parâmetros você vai usar para decisão? Por enquanto, a gente vai usar só o direction. Então, por isso que é um caso de 1D, uma blend type 1D. O parâmetro, na verdade, não vai ser speed, vai ser direction, ok? E ele vai decidir entre dois movimentos. Da ADD Motion Field 2 vezes. Quais são esses movimentos? Então, ó, se você olhar aqui em Base Layer, o tratamento de idle para walk já está sendo feito. Então, dentro do idle, o que ele vai ter que decidir a partir da direction? Se é idle para a esquerda ou idle para a direita. Então, vou colocar aqui no primeira caixinha idle left, idle right. Tá vendo? Então, vai surgir esse esquema, como se fosse uma árvore aqui com seus ramos, seus galhos. E ele vai decidir de acordo com o parâmetro, tá vendo lá? Olha ele decidindo ali, ficando azulzinho aqui, ficando mais em foco a caixinha aqui do idle R, idle left. Só que aí a gente vai ter que mexer, na verdade, no quê? Nesses valores, né? Nesse range, que de 0 a 1 para mim não tá legal. Seria interessante já pegar o input get axis raw, por exemplo, diretamente, e ser de -1 a 1, ok? -1 idle left, mais 1 idle right, perdão. Então vamos lá. Então eu vou desligar o threshold automático e vou falar que, na verdade, meus limiares são -1 para o idle left e mais 1 para o idle right. Ok? Beleza? Só isso. Volta aqui na base layer, entre um walk. Semelhante. 1D, parâmetro, direção. Adiciona 2 motion fields, 2 animações. Coloca walk left, walk right. Desliga o threshold automático. Coloca -1 em left e mais 1 em right. Toma cuidado que tem threshold, tá? Não vai mexer aqui não, tá? Na verdade, aqui o que é? Aqui a gente pode rodar a animação com uma velocidade diferente, ok? Inclusive, ao contrário, no sentido contrário, se você colocar no valor negativo. E aqui é interessante principalmente para 3D, que a gente pode espelhar a animação. Então, por exemplo, teria lá um modelo 3D virando para a direita, eu poderia espelhar e utilizar ele como sendo virando para a esquerda. Tá? Isso no futuro a gente olha. Por enquanto, a Blend Tree só está fazendo um negócio bem simples, que é só a decisão entre duas animações baseadas no valor do direction. Ok? Beleza, gente? Então vamos lá. Que mudanças a gente vai ter que fazer lá no nosso script? Então, lembrando aqui o nosso script, a gente tem um valor máximo aqui da speed. A gente tem aqui caixinhas para guardar a componente Animator, Rigid Body, Sprite Renderer. A gente não vai flipar mais. Então, a gente vai remover Sprite Renderer. A gente vai remover Sprite Renderer. Ok? E a única diferença que a gente vai fazer, speed continua sendo atualizado pelo valor absoluto, né, sem o sinal do horizontal, e direction, perdão, vai ser atualizado pelo próprio horizontal. Ok? Só que a gente só vai fazer essa atualização quando o horizontal for diferente de 0.
Ok? Vamos ver a mágica acontecer. Vou dar um play. Perfeito, né? Vocês observarem que os parâmetros, né? Ó lá, -1, mais 1, direction agora tem sinal. E o que está acontecendo aqui dentro, ó lá. Direction, de acordo com direction, valor de direction, perdão, uma determinada animação é selecionada. Isso vai valer tanto para walk quanto para idle. Okay? Então são dois tratamentos em dois níveis diferentes. A gente decide baseado em speed, se você está se movimentando ou você está parado. E dado a decisão, você decide essa primeira decisão a partir de direction, vai ser decidido se você está orientado para a esquerda ou para a direita. Ok, gente? Bom, essa é a primeira parte e a apresentação aí inicial da Blend Tree. O que a gente pode estar fazendo mais? Vamos começar a pensar. Primeiramente, eu vou dar uma organizada nesse código. Esse tratamento de atualização da informação da animação, eu vou colocar num outro método. Vou criar um método chamado update animation. Vou colocar isso no interior do update animation. E vou chamar esse update animation dentro do update. Okay? Só por uma questão de organização. A gente pode até deixar a definição aqui mais grudada no update. Tá? Não vai mudar nada no comportamento, só por uma questão da gente organizar um pouquinho mais com funções o nosso código. Bom, então agora, o que a gente precisa fazer? O pulo. Okay? O pulo a gente pode entender assim, simplesmente o efeito não visual, não em termos da animação, né, mas da evolução da posição do Mario, como sendo a adição de uma força momentânea, ok? Quando você pressiona uma determinada tecla. Se você adicionar uma força na direção vertical para cima, né, a gente fala brincando, dá uma bicuda aí na parte de baixo do Mario, o Unity, o motor de física do Unity vai fazer o resto, né? Vai ter uma aceleração momentânea, vai gerar uma mudança na velocidade, que vai acabar fazendo o Mario ir com o movimento, né, para cima. Posteriormente, vai ter a ação da gravidade, que vai desacelerar o movimento, inverter o sentido desse movimento e fazer o Mario voltar para o chão. Então vamos ver como a gente vai fazer isso. Então, aqui no update, por enquanto eu vou deixar o update animation como sendo a última coisa a ser feita. Vou falar, se por acaso você apertar a tecla de espaço, o que eu vou fazer? Vou pegar a componente rede de Bário e falar para ela que eu quero adicionar uma força. Para onde? Para cima. Com uma determinada intensidade. De força ainda não criei, vou criar aqui como público. Public float jump force. Jump force
Vamos colocar 300. Não, o que acontece? Vamos lá. Ok. Tudo bem. Agora ele está até pulando, mas as animações estão rodando ainda apenas idle e walk, né? O que a gente tem que pensar agora? Como a gente pode identificar que ele está no ar. Por que eu preciso identificar se ele está no ar? Identificando porque, se ele está no ar, eu posso, na verdade, fazer a transição para animação de jump. Ok? E outra coisa também que tem um problema é eu posso ficar dando vários pulos. Então também eu quero que apenas quando eu estiver no chão é que seja possível eu dar outro pulo. Eu quero as duas coisas. Para eu, na verdade, pular, eu quero que eu esteja no chão e aperte a tecla de espaço. Não pode ser apenas um ou outro. Eu tenho que as duas condições têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo. Então vamos lá. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Como detectar o chão, né? Na verdade, essa é a grande questão, né? Para eu identificar se eu estou no ar, isso vai servir tanto para atualizar a animação de maneira adequada, tanto para me permitir, me restringir que o pulo só seja no chão. Então, para fazer esses dois tratamentos, eu preciso detectar o chão. Ok? Então vamos lá. Como eu detecto o chão? Então, a gente vai trazer a vocês aqui uma nova ferramentinha chamada Raycast. Ok? Então eu vou fazer aqui uma funçãozinha que vai ser chamada aqui no update. Vou criar também uma variávelzinha aqui, booleana, que vai me falar se eu estou no chão ou não. Inicialmente, como eu estou jogando o Mario de uma determinada altura, eu vou falar que ele não está no chão, o isGrounded é falso. E esse checkGround, o objetivo dele é exatamente atualizar esse cara para falso ou verdadeiro. Então vamos lá. Então vou definir aqui a função checkGrounded e ela exatamente vai fazer a atualização desse isGrounded. E depois a gente vai ver como a gente vai utilizar aqui no update para restringir tanto o movimento, o pulo no ar, como também para atualizar a animação de maneira adequada. Ok? Onde fica esse tal de Raycast? physics2d.raycast. O que é esse Raycast? Ele é um raiozinho. Okay? Então, no momento que você chamar esse Raycast num determinado quadro, vai ser gerado um teste. Então, vai ser gerado um raiozinho. Esse raiozinho não é visível, tá? É simplesmente um artifício matemático. Então, ele vai ser gerado, é por isso que chama ray, né, um raiozinho. Vai ser gerado um raiozinho. E o que o Unity vai verificar? Ele vai verificar se esse raio, no quadro que ele foi gerado, interceptou alguma malha de colisão. Ok? Então, imagine que o raio vai ter esse ponteiro do mouse aqui. Nesse caso, o raio não está interceptando ninguém. Imagine que ele começa aqui na bota do Mario e vai até esse ponto. Nesse caso, ele não está detectando ninguém. Então, a gente consideraria que ele não está no chão. Caso o Mario estivesse mais para baixo e fosse gerado um raio aqui e detectasse, cruzasse a malha de colisão aqui do floor, o Raycast vai avisar a gente, de uma forma que a gente vai ver, específica, vai avisar a gente que interceptou alguma coisa naquele quadro. Ele cruzou alguma malha de colisão. E com isso a gente vai atribuir
e nesse caso, is grounded verdadeiro. Então, essa é a ideia. Tá? É gerado o raycast, na verdade, é uma verificação, é um teste. Ele gera um raiozinho a partir de uma posição com determinado tamanho e para uma determinada direção. E se por acaso esse raiozinho ele tem informação de todas as malhas de colisão do seu cenário ali, né? Então, se ele por acaso cruzar alguma malha de colisão, ele vai te avisar. Inclusive, vai te avisar quem foi cruzado, né? Você pode ter mais informações sobre isso. Ok? Gente, ele não é desenhado, mas a gente vai utilizar uma ferramenta de depuração, né, de ajuda ao desenvolvedor. Com os mesmos parâmetros do raio, a gente vai mandar desenhar um raiozinho aqui, visual, ok? Parte de um outro comandinho, só para a gente visualizar todo esse processo. Então vamos lá. Então o que é esse raycast? Então eu estou chamando isso a todo update. Então ele vai fazer essa verificação em todo o quadro. E o que ele vai precisar? Ele precisa, vamos pegar, tem várias maneiras de utilizar, tá? A gente vai utilizar essa aqui um pouco mais simples, que eu tenho origem, da onde sai o raio, a direção e o tamanho do raio, distance. Então, vamos lá. A origem eu vou colocar, lembrando que esse transforme aqui refere-se ao Mario. Então, qual que é a ideia? Se vocês lembrarem, eu coloquei o pivô, né, exatamente no bottom aqui do Mario. Lembrando? Lembraram disso? Então, eu vou colocar exatamente, vou só me certificar aqui para não ter nenhum tipo de problema, que o pivô esteja dentro aqui do Mario. A gente poderia até ter deixado o pivô aqui, mas na hora de calcular a distância do raio, a gente teria que levar em conta a metade, que é a meia altura do Mario. Okay? Então, por isso que eu coloquei aqui, por enquanto, no bottom, exatamente para facilitar um pouquinho em contas. Essa é a origem, a direção para baixo, e o tamanho desse raio eu vou usar bem pequenininho. Não precisa ser muito grande, porque imagina se eu fizesse muito grande esse raio, até aqui, ele já estaria nessa altura do chão, e estaria, na verdade, considerando que está no chão. Eu não quero isso. Eu quero que ele considere que esteja no chão quando estiver bem próximo. Então, eu tenho que fazer um raio muito pequenininho para ter esse tipo de efeito. Então, vamos começar com 0,05. O que esse raycast retorna? Ele retorna um tipo complexo chamado raycast hit 2D. Então, a gente vai criar uma caixinha do tipo chamada hit, do tipo raycast hit, e o que ele retornar está sendo atribuído a esse cara. Então, após essa linha, o hit tem as informações do raycast. Uma das informações que o hit vai me dar é exatamente collider. Então, se por acaso ele interceptou alguém, esse collider ele vai ter um valor, que é exatamente a malha de colisão do interceptado, do objeto de jogo, da malha de colisão do objeto de jogo interceptado. Caso não tenha interceptado ninguém, ele vai ser nulo, ok? Nulo você pensa como se fosse um valor vazio, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Feito isso, eu estou fazendo uma verificação. Se o hit pegou um collider, ou seja, o valor de collider não é nulo, quer dizer que ele tem alguma malha de colisão com ele, eu vou fazer alguma coisa. Por enquanto, eu vou printar o nome de quem que ele interceptou. Então, a partir do collider, eu peço o nome do objeto de jogo.
Então vamos ver isso. Vou dar um play. Ele está interceptando aqui o próprio Mario. Então, o que ele está acontecendo? Ele está saindo o raiozinho daqui e interceptando a própria malha do Mario. Tem jeito de a gente configurar o seguinte: caso um raycast inicie dentro de uma determinada malha de colisão, a gente fala para ele ignorar essa malha de colisão. Okay? Então, a gente vai chegar aqui em Edit, Preferências, Project Settings, Physics 2D. Cadê? Carries Starting Colliders. Você vai deschecar esse cara aqui. Pode fechar. Ele abriu isso aqui, eu vou fechar também. Vou dar um play agora. Floor. Ok? Olha que interessante. Então ele está todo momento aqui. Floor. Se eu pular e me manter no ar, ó, vou dar um clear. Olha lá. Enquanto eu estou no ar, não está detectando ninguém. Olha lá. Na hora que eu tocar o chão, floor. E assim por aí. Então a ideia é exatamente, detectou alguém, eu considero que eu estou grounded. Não detectou, considero que não estou grounded. Então vou fazer aqui um pouquinho diferente. Eu poderia fazer isso, ó. Is grounded, recebe verdadeiro. Caso ao contrário, is grounded, recebe falso. Só que eu posso, na verdade, olha, observe o seguinte, quando essa condição for verdadeira, is grounded recebe verdadeiro. Quando essa condição for falsa, is grounded recebe falso. Então eu posso, na verdade, aproveitar o resultado dessa comparação para is grounded e tirar esse if da jogada. Olha lá que interessante. Está bem melhor. Porque se essa comparação for verdadeira, is grounded vai ser verdadeiro, que é legal, é que ele detectou alguma malha de colisão. Agora, se essa condição, essa comparação, perdão, for retornar um valor falso, is grounded vai receber falso, que é o que a gente quer realmente também. Se ele não detectou nada, é para estar falso. Perfeito? E aí, gente, o que a gente pode fazer? Já está chamando aqui no update, eu posso atualizar a animação. Para tal, vamos agora Animator, criar um parâmetro booleano chamado isGrounded. Vou criar com o mesmo nome, tá? Não precisa. Vou copiar aqui para aproveitar. Então, além de atualizar Direction Speed, eu também vou atualizar isGrounded. Então, eu estou passando o valor do isGrounded. Não é setFloat, perdão, é setBool, né, que é um booleano. É um booleano que eu criei. Então, setBool. Opa! isGrounded é o nome dele. Estou passando o valor que está guardado na variável isGrounded. Vamos ver o que acontece? Vamos play. Não vai acontecer nada porque não tem animação de jump. Então, vamos lá. A gente tem que criar uma nova Blended Tree. Vai ser a mesma ideia do wide e do walk, tá? From new Blended Tree, ela vai chamar jump. Vou fazer algumas regrinhas. Quando eu vou para jump, posso vir de idle e walk. Ok? Posso vir das duas. Quando isGrounded, vira falso. Ou seja, quando eu não estou no chão, estou em ambos os casos, tanto idle e walk. Quando eu não estiver no chão, isGrounded for falso, tem que transicionar para jump. Tira Has Execute Time. Duração de transição 0. isGrounded false.
Mesma coisa aqui. Ok? Vou entrar dentro de jump, falar. Aqui podia chamar de jump, né? Não fiz isso nos outros. Rapidamente. Vou voltar aqui no jump. Lembrando que o parâmetro de decisão esquerda-direita é o direction. Cria duas animações aqui. Desliga o Automate Threshold. -1 e 1. Em -1 coloca jump left. E +1 coloca jump right. Ok? E agora, quando você estiver no chão, eu poderia fazer a volta do jump para idle e para walk. Okay? Não tem problema. Mas como a nossa transição está instantânea, eu posso só jogar para idle. Mesmo que você esteja, né, quando você entrou em contato com o chão, você esteja com a direcional pressionada para a esquerda ou para a direita, a transição vai ser bem rápida. Então ele vai para idle, depois vai para walk logo em seguida. Okay? Então não tem problema. Pode só ser feito para idle. Então jump. 0 aqui na duração da transição. E is grounded verdadeiro. Agora sim. Vamos ver. Olha que legal. Vamos dar uma suavizada aqui na colisão. Aqui no Rigidbody, a gente pode colocar aqui Collision Detection Continuous. Não vai ter esse efeito. Estava tendo um rebound, né, uma oscilaçãozinha na hora que ele tocava o chão. Agora ficou mais suave. Mas agora ainda temos o quê? Flappy Bird Behavior. Né? Então, o que a gente tem que fazer é restringir o pulo. A gente pode usar ifs alinhados. O que é um if alinhado? Se você apertou a tecla de espaço, vou verificar se você está no chão. Então, se você apertou a tecla de espaço, mas você não está no chão, você não vai pular. Se você apertou a tecla de espaço, mas você está no chão, você vai conseguir pular. Outra maneira de a gente escrever isso, um pouco mais elegante, é usar, na verdade, um operador lógico AND. Ok? A lógica disso é bem parecida com o que a gente utiliza no dia a dia. Né? Quando a gente quer que duas condições sejam satisfeitas simultaneamente, como a gente fala? Né? Por exemplo, eu só vou a uma determinada... Eu tenho dois amigos, fulano e ciclano. Eu só vou em determinada festa se ciclano e fulano vierem. Ok? Então, quando eu vou à festa, quando ciclano vem? Não. Quando fulano vem? Não. Quando as duas condições forem verdadeiras, é a única situação que vai dar realmente verdadeiro ir para a festa. Ok? Como eu utilizo isso? Is ground. Então, esse operador ele vai atuar entre valores booleanos. Né? Então, eu vou colocar até um comentário aqui, para a gente testar algumas coisas. Então, se por acaso, como funciona o E? Né? True, true, ou seja, se fulano e ciclano vierem, eu vou na festa. Se um deles não vierem,
Ou seja, se tiver algum falso envolvido, poderia ter 3 amigos agora. Se um deles for falso, o resultado do operador AND entre eles vai ser falso. Então, eu quero que ciclano e fulano venham para eu poder ir à festa. Se o ciclano não veio, eu não vou. Se o fulano não veio, eu também não vou. E se nenhum vier, muito menos. Ok? A gente, já aproveitando o momento, a gente tem outro operador legal, que é o OR, né? Ele é mais flexível, né? O OR é representado pelo essa barra perpendicular aqui. Okay? Não é uma só barra, não é só um E comercial, tá? E comercial juntinho. E barra também juntinho. Okay? Qual é a ideia do OR, né? Se fulano ou ciclano vierem, eu vou. Então, se ciclano vier, eu vou na festa. Eu só quero uma companhia, no caso aí. Então, se o ciclano ou o fulano vier, eu vou na festa. Então, se os dois vierem, vai dar verdadeiro, eu vou acabar indo na festa. Se por acaso o fulano vier, mas o fulano não vier, como é ou, se um ou outro vier, eu vou. Se por acaso o fulano não vier, mas o ciclano vier, eu vou também na festa. Agora, claro, se nenhum deles vierem, aí eu não vou na festa. Eu falei que tem que vir algum dos dois, ou um ou outro. Tá? Então, diferente do E, se eu tiver um falso, já estraga aqui a condição, né? Já vai virar tudo falso. O ou não. Se já tiver um true, basta para mim. Tá vendo? Então, dado um true, se tiver 2, melhor ainda. 3, 4, 5, não sei. Depende do seu caso aí. Mas se tiver um, pelo menos, vai dar true. Agora, se tiver tudo falso, obviamente, aí vai dar falso. Ok? Então, isso aqui, eu vou até colocar o Ctrl X aqui. Deixa eu dar um tab aqui, perfeito. Então, é isso que a gente está fazendo. Nesse caso, é um E, por quê? Porque eu quero os dois simultâneos. É obrigatório que os dois aconteçam. É obrigatório que os dois sejam verdadeiros para eu poder pular. Eu tenho que bater a tecla de espaço, mas eu também tenho que estar no chão. Então, E. Então, se um dos dois forem trues, mas o outro for falso, vai dar falso. Só vai dar verdadeiro se os dois foram verdadeiros ao mesmo tempo. Então, por isso que o ou, nesse caso, não serviria para a gente. Vamos ver funcionar? Vou falar, vou chegar aqui bem próximo ao microfone para ver que eu estou clicando várias vezes. Só na hora que toco no chão que eu consigo pular novamente. Ok? Vamos desenhar, finalizando esse vídeo, vamos desenhar esse tal de raycast. Como a gente pode desenhar, Diogo? Eu sou um cara muito visual, eu tenho que ver. Então, a gente tem aqui uma ferramenta de debug e depuração, é uma ferramenta de ajuda ao desenvolvedor. Tem uma funçãozinha chamada drawRay. E o drawRay, eu tenho que passar o start e a direção. O start é justamente aonde começa o raio. Eu vou passar com os mesmos parâmetros. Só que esse drawRay é só um pouquinho diferente, porque esse dir não é simplesmente só a direção, é a direção com tamanho já multiplicado. Tá? Então a gente já tem que fazer isso aqui. Ó. Eu vou fazer vector to down vezes 0,05. E aí a gente pode também escolher a cor. Tá? Color, colocar... Posso dar um new color, ou eu posso simplesmente usar já um atalho, que é o color.red, e pegar a cor vermelha. Então, a todo momento que for calculado esse raycast, eu estou desenhando o drawRay.
ok? Então, esse raiozinho aqui é exatamente o meu raycast. Eu vou usar essa ferramenta quadro a quadro. Dei pause, então dei um play no jogo, dei um pause, agora eu vou frame a frame na evolução. Ó. A gente vai ver quando ele for interceptar, vai ter a transição. Olha lá, que legal. Interceptou, detectou o chão, teve a transição para grounded, né? Que no caso foi a animação idle. Bom, gente, a única agora questão que eu vou tratar, eu falei que ia ser a última, mas tem mais uma só. Se por acaso você deseja, quer ver? Vamos pegar, por exemplo, outro title break. Eu vou mexer aqui na escala diretamente para ir mais rápido. Vou deixar ele assim, ó. Imagina que isso aqui fosse até um inimigo, ok? E deixa eu colocar um box collider nele, né? Imagina que você fosse inimigo e eu não gostaria de ter esse tratamento, tá? Seria outro, talvez na hora que eu batesse ia quicar, ok? Então, eu não gostaria, na verdade, que eu detectasse chão com qualquer superfície abaixo de mim. Ok? Queria dar uma filtrada. Tem jeito de eu avisar o raycast disso? Tem. E a gente vai trabalhar com layers. Ok? Então, a gente vai criar uma nova layer, add layer. Eu vou chamar essa layer de ground. Vou colocar o for nessa layer ground. Por enquanto não vai mudar nada. Esse cara não vou colocar, imagine que ele vou chamar de enemy. Então imagine que eu não quero que detecte chão quando eu estiver ali abaixo de mim. Só que aqui no raycast, na chamada raycast, a gente vai colocar uma nova informação, uma tal de layer mask. E a gente vai pedir aqui para essa funçãozinha layermask.getMask, a gente vai pedir o número. Né? Toda layer aí tem um número identificador. Ok? Só deixa eu ver se eu escrevi correto. Ground. Então, o que está dizendo? Que o raycast ele vai tentar detectar alguém abaixo. Só que ele vai colocar mais uma variável na jogada. Para eu realmente pegar esse cara que eu cruzei, ele tem que ser, que eu interceptei, ele tem que ser da camada ground. Se não for, eu não vou pegar ele. Logo, o hit.collider vai ser nulo. Ok? Ele vai ignorar quem não é dessa camada. Então, o que vai acontecer? Detectei chão, não detectei chão. Ainda estou no modo jump aqui ainda, tá vendo? Só detecto chão quando entra em contato com uma malha de colisão na camada grounded. Então, porque se a gente só mudar aqui o enemy para ground, também perfeito. Ok? Então isso aí fica também de... É muito importante a gente exatamente separar o que é chão e o que não é chão. Tá? Quando o cenário ficar um pouco mais complexo, vai ser bem valioso esse tipo de informação. Bom, pessoal, por hoje não, por esse vídeo, né? É só. Falou, até mais, tchau, tchau.